Bom dia, meus amados. Que o favor de Deus esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa nessa manhã. Que você venha tomar posse e declare nesta manhã que você, sua família, seus filhos são a bênção na presença de Deus. Amém? Amados, você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe com alguém essa mensagem. No momento que você estiver ouvindo, aperte o seu joinha também. Tudo bem? Dessa maneira aí você ajuda o YouTube a mandar essas mensagens para outras pessoas. Vamos meditar num texto hoje lá no Velho Testamento, no livro de Josué, no capítulo 10, do versículo 12 até o versículo 14. Amém? Está dizendo o seguinte: Então Josué falou ao Senhor um dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos israelitas. Na presença de Israel, ele disse: Sol, para sobre Gibeão, e lua sobre o vale de Aijalon. E o sol parou, e a lua se deteve, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazar? E o sol parou no meio dos céus, e não se apressou a se pôr, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, quando o Senhor atendeu à voz de um homem, pois o Senhor batalhava por Israel. Amados, vamos meditar nessa palavra. Algo maravilhoso acontece nessa palavra aqui. A Bíblia vai dizer, que Josué clamou na presença de Deus para que o sol parasse. Amém? Na época de Josué ainda não tinha o entendimento, o conhecimento, que o sol é fixo e os planetas, giram em volta do sol, Aqui Josué, baseado no conhecimento que ele tinha, ele pediu para que o sol parasse e a lua, permanecesse, no vale de Aijalon, que não anoitecesse até ele terminar a batalha. E a Bíblia vai dizer, meus amados, que Deus ouviu a oração de Josué. E o sol parou e a lua se deteve, até que o povo se vingou dos inimigos. Algo maravilhoso, meus amados. E vai dizendo, o sol parou no meio dos céus, e não se apressou a se pôr, quase o dia inteiro, e não houve dia semelhante como esse. Olha que glória maravilhosa que Josué presenciou. Amados, aqui, meus amados, Jesus vai dizer para mim e para você algo maravilhoso, que está ali em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, é um texto bem conhecido da Bíblia, que está dizendo, pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, e bater, abrir-se-vos-á, quem busca, encontra, aquele que bate, a porta se abrirá. Amém? Se você acreditar em Deus e clamar, Deus vai responder a sua oração. E aqui Deus respondeu a oração de Josué, e Josué presenciou a maravilha de Deus. Amém? Primeiro ponto aqui, amados, porque Josué aqui ele presenciou ali o milagre maravilhoso de Deus. Primeiro, Josué se posicionou em obedecer à voz de Deus. Segundo ponto, Josué clamou a Deus. Josué clamou ao Senhor. Amém, amados? Aqui é um ponto interessante para nós refletirmos nessa questão aqui, porque Josué proclamou e declarou a palavra, e conforme a palavra declarada na boca de Josué, dessa forma aconteceu, amados. E da mesma maneira, amados, você tem que se posicionar, agir como Josué, agir sobre a palavra de Deus. E quando você age sobre a palavra de Deus, você pode se posicionar e declarar que o milagre vai acontecer na sua vida, que você vai presenciar o sobrenatural de Deus. Amém? Homens aqui como Josué, nós podemos citar vários, Moisés também, nós podemos citar aqui Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que viram a glória de Deus, porque agiram em cima da palavra de Deus e declararam a palavra de Deus. E conforme eles declararam, Deus respondeu a oração deles. Amém, amados? Elias também orou a Deus para que não chovesse durante 3 anos e meio. O Senhor secou os céus durante 3 anos e meio, não houve chuva depois da oração de Elias. Deus não havia pedido para Elias orar, mas Elias orou e Deus ouviu o clamor de Elias. Da mesma forma, meus amados,
Eu quero falar com você nessa manhã. Se posicione. Todos esses homens se posicionaram diante da palavra do Senhor e eles tiveram o sobrenatural de Deus porque eles clamaram pelo Senhor. Eles clamaram fervorosamente. Eles acreditaram no mover de Deus. E dessa maneira, meus amados, Deus moveu grandemente através da vida desses homens. E aqui Josué passou a ter uma experiência gloriosa, porque a Bíblia vai dizer que não houve dia semelhante a esse. Com certeza, meus amados, o maior dia que já houve na face da história. Porque um homem clamou a Deus e Deus ali, ele travou, né, todo o sistema, né, dos planetas que orbitam em volta do Sol. Deus fez que tudo parasse por causa da oração de um homem que se posicionou e clamou ao Senhor. Olha, meus amados, que Deus poderoso você serve. Só basta você se posicionar na palavra, só basta você pedir, só basta você abrir o seu coração e Deus vai mover grandemente a sua vida. Deus deseja, meus amados, responder a sua oração, mas para isso é necessário que você se posicione na palavra, é necessário que você acredite que Deus vai ouvir a sua oração. Aqui, meus amados, homem como Josué, homem como Elias, homem como, Moisés, vários outros exemplos aqui viram a glória de Deus, o poder de Deus, porque acreditaram em Deus, clamaram a Deus e Deus respondeu ao clamor desses homens. Amém? O alvo dessa palavra para você nessa manhã é para que você se posicione como Josué, e você clame na presença de Deus, amém? Que você declare a palavra na presença de Deus, e conforme, meus amados, a palavra declarada, saída com fé de seus lábios, ela vai trazer à existência aquilo que você pediu diante do Senhor. Amém? O maior problema hoje, meus amados, dos cristãos não ter as suas orações atendidas, porque eles pedem até a Deus, mas eles não acreditam que Deus vai responder a oração. Amém? Você tem que crer que uma vez que você chegou diante de Deus, nesse momento, meus amados, Ele se inclina para ouvir o teu clamor. É o que a Bíblia diz. E uma vez que Ele se inclina para ouvir o teu clamor, Ele vai dizer em Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Amém? Então clame a Deus de todo o coração. Se você for ler ali em Jeremias 29, a partir do versículo 11, a Bíblia vai dizer que Deus deixará ser encontrado quando você clamar a Ele de todo o coração. Amém? Quando você clamar a Deus de todo o coração, Ele vai inclinar para ouvir a sua voz. Aqui Josué clamou a Deus de todo o coração, porque Josué havia tido experiência com Deus, ele havia andado com Moisés, ele havia visto a glória de Deus e ele resolveu acreditar em Deus. Não olhar para a circunstância, não olhar para a aparência. Se você for ver aqui a vida de Josué, ele foi um dos espias enviados a espiar a terra, e Josué falou que em nome do Senhor eles tomariam posse daquela terra, porque Josué não olhou para a adversidade, ele não olhou para as muralhas de Jericó, ele não olhou para os gigantes, mas sim ele viu Deus Todo-Poderoso. Ele lembrou dos feitos que Deus havia visto, que Deus havia tirado ele com mão poderosa do Egito. Ele havia visto ali as maravilhas que Deus operou ali no exército de Faraó, e ele se posicionou e acreditou em Deus. Amém? E por ele ter acreditado em Deus, meus amados, ele passou a vivenciar o milagre de Deus. Na terra prometida, somente Josué e Caleb entrou na terra prometida. Por quê? Porque eles creram, eles declararam que o Deus poderoso podia entregar aquela terra. E por causa da declaração que saiu da boca deles, com fé, meus amados, eles entrou na terra prometida. Amém? Josué entrou na terra prometida. E aqui o Senhor faz o sol parar, diante ao clamor de Josué. Amém? Meus amados, o mesmo Deus, a Bíblia vai dizer em Hebreus 13:8, que é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Deus não muda. Ele é o mesmo, amado. O mesmo Deus. Então, se você clamar a esse Deus com fé, Ele vai ouvir o seu clamor.
Amém? A questão é, você tem acreditado que Deus vai ouvir o seu clamor? Que Deus vai responder a sua oração? Melhor dizendo, amado, você crê que pela fé a sua vitória já está conquistada em Cristo Jesus? Quando você compreende isso, você se posiciona diante de Deus, porque a Bíblia vai dizer agora em Romanos 8,16 que você é filho de Deus, amém? Você tem mais revelação aqui, meus amados, que Josué teve naquela época, porque agora você tem a revelação da graça, o próprio Deus se revelou para você. Então, amados, a Bíblia vai dizer ali em Hebreus, no capítulo 10, que Moisés e Josué, os que viveram na lei, viveram na sombra, e nós vivemos hoje na plenitude, amém? Então você agora vive na plenitude do Senhor. Se Josué, vivendo na sombra, orou, e o sol ali, meus amados, né, parou, a terra parou de girar, né? Devido à oração de Josué, meus amados, da mesma maneira, meus amados, quando você clamar a Deus, Deus vai atender a sua oração e Deus vai operar o milagre na sua vida. Mas para isso acontecer, você tem que orar com fé. Você tem que se posicionar diante da palavra de Deus e acreditar no seu milagre. Amém? Vai declarando a palavra até o milagre descer ao seu coração, até o seu coração se encher da certeza que Deus vai operar, amém? E dessa maneira, meus amados, você verá o milagre de Deus na sua vida. Dessa maneira, você vai tomar posse daquilo que Deus tem para você. A Bíblia, quando vai dizer, clama a mim e responder-te-ei, você tem um Deus que responde, você tem um Deus que tem pressa de responder a sua oração, mas para ele responder a sua oração, você tem que crer, você tem que acreditar. Amém? Você tem que se fortalecer na promessa e na palavra de Deus. Você não pode olhar para a aparência, para a circunstância, mas você tem que olhar para a sua vitória. Compreender que em Cristo Jesus, meus amados, tudo é possível para você. Declare aí nessa manhã Filipenses 4,13. Declare assim, ó, eu posso tudo naquele que me fortalece. Declare assim como Josué clamou, e Deus ouviu a oração de Josué, e Deus respondeu a oração de Josué. Eu creio que eu vou clamar agora, e Deus vai responder a minha oração. Amém? Declare aí, eu creio que Deus já entregou a vitória. Quando você dobrar o seu joelho aí, e você clamar como Josué clamou, comece a agradecer a Deus pela tua bênção e pelo teu milagre. E assim você vai ver o milagre chegando na sua vida. Amém? Meus amados, nunca olhe para a aparência, nunca olhe para a circunstância. Olhe somente para Deus, olhe para a palavra de Deus, faça como Josué. Josué não olhava para a adversidade, ele não olhava para a dificuldade. Josué, ele enxergava o tão grande que esse Deus era. Enxergue a grandeza de Deus, meus amados. Se você enxergar a grandeza de Deus, como ele é grande, como ele é poderoso, você vai pôr a total confiança em Deus e você vai ver o seu milagre. Deus deseja responder, Deus deseja dizer sim para você, amém? Se você se posicionar em cima da palavra dele, Deus vai ouvir o seu clamor, amém? Amados, outro ponto interessante aqui que eu quero dizer com vocês aqui em Josué, Êxodo agora, 24:12, está dizendo, depois dessas coisas o Senhor disse a Moisés, sobe até mim no monte, espera aí, eu darei tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi, para que ensines a ele. Então, juntamente com Josué, seu auxiliar, Moisés se levantou e subiu ao monte de Deus, amém? Olha aqui, juntamente com Josué. Josué andava junto com Moisés, porque ele sabia que Moisés era um homem de Deus, amém? E Josué, ali, ele tinha sede por Deus. Da mesma maneira, meus amados, ande com pessoas de Deus, ande com pessoas que declarem a palavra de Deus. A sua fé vai ser fortalecida, porque você vai andar com pessoas que andam na mesma visão. Se você andar com pessoas que pensam pensamentos de derrota, meus amados, você vai ser influenciado pela derrota. Então faça aqui como Josué. Josué escolheu um homem de Deus, um homem de oração, amém? Então ande do lado com homens e mulheres de oração,
com pessoas que declaram a palavra de Deus, com pessoas que declaram palavras de fé, com pessoas que acreditam em Deus, e a sua fé será fortalecida. Amém? Em nome de Jesus, eu vejo o milagre chegando agora aí na tua casa, no teu lar. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que as correntes do inferno sejam arrebentadas, que o seu milagre seja derramado agora, nesse exato momento, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém?